Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Eleva Money e a mais um vídeo de fechamento semanal de mercado, ou seja, mais um vídeo de position. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago para vocês um vídeo com foco na análise aí das empresas do nosso mercado sobre a ótica do prazo de position, mas também sobre a ótica seguidora de tendência. Sim, opero basicamente todos os meus modelos operando através dos modelos seguidores de tendência, ou seja, o famoso Trend Following. E é bem bacana falar isso para vocês, até porque no mês passado, ou seja, julho, a gente está agora na primeira semana de agosto, foi um mês muito bacana para quem opera os modelos aí seguidores de tendência, ou seja, apesar do mercado ter corrigido aí por 4 semanas, né, os modelos aí acabaram se beneficiando principalmente de alguns papéis que acabaram subindo e muito durante o mês passado, o que acabou premiando o risco e premiando esse tipo de estratégia. Então, nessa abordagem eu tento trazer para vocês aí também nos nossos vídeos. E antes de começar, galera, eu queria pedir para vocês para deixarem um like aqui no nosso vídeo, porque o like é muito importante, pois o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo gera valor e acaba distribuindo esse vídeo aí para mais pessoas, o que acaba ajudando o nosso canal a crescer. Também peço para vocês aí se inscrevam no canal. Toda semana a gente traz esse vídeo aí onde a gente faz uma análise bem ampla do mercado, totalmente gratuita aí para vocês, legal? Então, para começar, queria colocar aqui para vocês na tela o gráfico do Ibovespa, tá? Então vamos olhar aí o Ibovespa e tentar entender o que aconteceu durante essa última semana, galera. Lembrando aí que a gente começa esse mês e o Ibovespa vem aí numa correção, né, de 1, 2, 3, 4 semanas. A gente já havia falado disso na semana passada e isso não mudou, ou seja, o Ibovespa continua a apresentar semanas de quedas. E na semana passada a gente havia conversado, eu havia falado para vocês que essa semana seria uma semana muito importante, ou seja, que provavelmente, ao meu ver, o Ibovespa tenderia a buscar essa zona aqui, que é a zona lá dos 100 mil pontos, onde está passando essa linha branca, e possivelmente aqui a gente esperaria aí um candle de reversão, ou seja, um candle mais ou menos assim, desenho aqui para vocês. Opa, aê, só que tá vermelhinho, né? Então deixa eu pintar ele de verde que fica mais coerente. Aí, esperaria um candle assim para que o mercado mostrasse para a gente a força da retomada da tendência sobre uma zona importante de suporte. Fato é, galera, que essa semana o mercado chegou quase lá nos 100 mil pontos e a gente nota aí uma sombra inferior bem grande no nosso índice, que demonstra aí, boa parte, uma volatilidade, né? Para cima e para baixo, o mercado sem uma direção específica, fechando praticamente no mesmo ponto de abertura. Porém, não seria de todo errado quem está mais altista com o mercado, uma tomada de posição no rompimento desse candle aqui na próxima semana, ou seja, entendendo aí que o mercado já cumpriu o seu prazo de correção. E se a gente volta no passado para entender toda essa alta do Ibovespa, a gente nota que é bem raro, né, a gente encontrar 3 semanas seguidas de queda, ou seja, aqui a gente teve 1, 2, 3. Notem que aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de queda. Aqui é uma correção muito mais ampla do Ibovespa, né? Aqui nós tivemos 1, 2 semanas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 semanas e aí uma semana com candle verde. Aqui 1, 2, 3, 4 semanas, ou seja, não seria de imaginar aí todo absurdo o Ibovespa aí rompendo esse candle e tomando força aí para cima novamente na próxima semana. 2 pontos me chamaram muita atenção essa semana e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é a questão do mercado americano e principalmente o S&P, ou seja, notem que o S&P a gente vinha falado sobre ele, sobre esse rompimento aqui do S&P, que era, na verdade, a gente podia até conectar esses 3 pontos aqui, né, e traçar essa zona aqui agora, que é uma zona de suporte no S&P. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Aê! Ao meu entender, desses 3 pontos aqui, conectando esse rompimento, era um rompimento muito importante. Porém, olha o que está acontecendo essa semana no mercado americano. Galera, a gente nota aqui que após o mercado romper e aí ter 3 semanas de alta e uma semana de correção,
o mercado apresenta esse candle grande aqui, que simplesmente engole todas a 1, 2, 3, 4, 5 semanas do S&P e traz o mercado para dentro de novo dessa zona aqui. Ou seja, se caso o mercado venha a perder a mínima na próxima semana, a gente pode entender que toda essa região aqui foi um rompimento falso. Ou seja, o mercado não consegue ficar acima dessa região e volta para dentro dela. É interessante falar que todos os rompimentos, quando são rompimentos falsos, a gente tem uma velocidade, uma aceleração no movimento na outra ponta, ou seja, que acaba pegando todo mundo que apostou que o S&P iria continuar sua tendência de alta, acaba sendo colocado em xeque, né? E aí acaba tendo que acionar os stops, e isso traz muita força de venda para o mercado. Então o fato é que o mercado americano agora vem numa situação bem mais complicada, né? Ou seja, se na próxima semana o mercado vir a perder essa mínima, a gente pode imaginar o mercado pelo menos indo buscar aí essa zona de suporte aqui nos 2.748 pontos. E por que isso é tão importante para o nosso mercado? Porque normalmente o reflexo do mercado mais baixista americano tende a impactar o nosso mercado aqui também. Então, eu ficaria muito atento, principalmente para quem tem posições aí ligadas a ativos correlacionados ao índice, no teste dessa zona dos 100 mil pontos. Ou seja, caso o mercado aqui brasileiro venha a perder também essa zona, a gente pode esperar uma aceleração desse movimento corretivo dentro do Ibovespa. Então, muita atenção, galera. Mas não seria o mais provável, porque a gente tem essa zona dos 100 mil, a gente tem a média de 20 já chegando aqui nessa região, a média de 50 também apontada para cima. Não seria de imaginar, não seria o mais provável essa situação, mas o mercado está aí para provar que a gente nunca tem certeza de nada, né? Então a gente interage com os preços, interage com o movimento deles e não tem certeza de movimento algum, não vale a pena cravar 100% de certeza em nada. Outro ponto que corrobora com isso é o movimento da semana passada no dólar, galera. Sim, do dólar. A gente havia conversado que o dólar tinha feito esse movimento aqui bem baixista, né? Ou seja, esse candle vermelho lá em cima das duas médias, e o mercado até veio, né? O mercado veio aqui praticamente testar essa zona de suporte, que a gente coloca aqui embaixo. Porém, a gente até conversou na semana passada, eu via o dólar como mais provável a vir testar essa outra zona aqui, que era dos R$ 3,64. Porém, não parece ser isso que o mercado vem a fazer. O mercado já marca um fundo aqui, aciona e acaba pegando todos os tops aqui de quem vendeu aqui nessas pernas. E aí, agora a gente tem esse candle bem amplo aqui, esse candle forte, né? Testando as duas médias, ou seja, já rompendo a média de 50 e testando a média de 20. Isso corrobora com o cenário do mercado americano e talvez aí uma possível queda aí no mercado americano e no mercado brasileiro. Lembrando que bolsa e dólar tende a andar em caminhos opostos. Então, caso o dólar venha aí a buscar lá o seu próximo ponto de resistência aqui nos 4,9, a gente pode ver a bolsa brasileira caindo mais. Então, muita atenção na próxima semana, galera. Então, aí trazendo ainda aqui o Bitcoin. O Bitcoin a gente já havia falado na semana passada que esse caráter aqui esses sinais assumiram um caráter mais lateral no Bitcoin. Então a gente pode desenhar esse mini retângulo aí, né? E a gente falou na semana passada que não seria de todo errado quem opera esse tipo de sinal está buscando compras aqui no Bitcoin para vender lá nos 13 mil dólares, né? Então, seja uma compra aí na região dos 9.200 dólares para venda lá nos 13 mil, é um alvo bem grande aí, e a gente nota aí esse candle aí engolfando todo o candle anterior e colocando essa rota direcional aí para o Bitcoin. Então, Bitcoin no prazo mais afastado lateral, porém, aí vale a pena aí para quem opera esse tipo de sinal, operar esse sinal aqui no Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin acaba seguindo bem, né, as técnicas da análise técnica, então a gente pode talvez esperar o Bitcoin buscar lá os seus 13 mil dólares. No momento, no meu ponto de vista, no meu modo de operar, não vejo a entrada no Bitcoin. E aí, galera, trazer agora para vocês aqui os ativos que me chamaram a atenção essa semana, e eu volto aqui para falar de Citi, né, Cirela,
A gente havia falado de Cyrela na semana passada e eu lembro que eu falei para vocês que Cyrela talvez era um dos ativos que mais me chamava a atenção, né, por causa desse candle, essa marcação de fundo aqui, dentro dessa ótima tendência de alta em Cyrela. E fato é que o mercado fez o que a gente havia previsto, né, havia colocado como uma probabilidade, e aí tem esse rompimento e o mercado andando forte essa semana em Cyrela, ou seja, a gente tem aí só essa semana uma valorização aí dentro desse ativo de mais de 7%, quase 8% em Cyrela, um movimento bem forte, rompimento de topo histórico, agora, né, já se foi o disco voador, já foi o ponto de entrada. Para quem está de fora aí, tem que esperar um ponto de correção para uma tomada de posição em Cyrela. Para quem comprou, basta conduzir aí da maneira mais adequada, ou pela média, ou marcando novos fundos, enfim, papel muito bonito aí Cyrela para o prazo semanal. A gente tem aí também, que a gente conversou na semana passada, esse baita candle aí de Ambev, abrindo essa simetria, provável simetria para o rompimento aqui, e aí, se o mercado tivesse força para passar desse ponto, a provável busca lá dos 24,30, o mercado essa semana faz esse rompimento, o rompimento já um pouco esticado, né? Mas parece que é para lá que Ambev está indo, lá para a zona dos R$ 24,30, bela simetria aberta em Ambev. Temos também aí a Raia Drogasil, que a gente havia comentado que há algumas semanas já, então a gente havia falado que o ponto simétrico a ser buscado em Raia era os R$ 82. O mercado fez essas 2 semanas de correção e aí eu comentei com vocês na semana passada essa provável marcação de fundo aqui para o mercado retomar a tendência e foi isso que aconteceu, ou seja, esse candle aqui foi acionado e o mercado simplesmente rompe essa região simétrica, indo lá agora para a busca dos R$ 92, é lá que Raia Drogasil está indo, belo movimento também essa semana de Raia Drogasil. Temos também Mil, e aí Mil não andou essa semana, mas aí eu trago para mostrar para vocês a beleza dos padrões simétricos, né? A gente havia falado sobre essa região aqui de resistência em Mil, foi lá que na semana passada o ativo foi buscar, deixou essa sombrinha aqui já mostrando força de venda, ou seja, pessoas aí realizando lucros ou vendedores entrando na posição, e aí essa semana Mil faz um candle pequeno, um sidebar dentro dessa barra ampla, né? E aí para quem acredita nesse papel, poderia sim tomar uma posição nesse rompimento com o stop abaixo desse candle aqui, desse sidebar. Sinal bem bonitinho aí em Mil, papel bem forte no mercado. Vale a pena ficar de olho para a próxima semana. Temos também aqui, nós temos aí a Anima. Anima, a gente já havia conversado na semana passada desse rompimento e o mercado dá mais um sinalzinho aí, uma chance de entrada para quem acredita nesse papel. Ou seja, ao meu ver, eu vejo espaço para Anima buscar lá os R$ 29, ou seja, cumprir toda essa simetria aqui, tá? E agora, essa semana, a gente tem esse candlezinho que, de fato, é um inside bar, ou seja, deixa eu ver só, ficou na máxima mínima, e aí ele fica aqui, é um candle de correção. Quem tem interesse sobre esse papel, poderia aí tomar posição nesse rompimento com stopzinho aqui bem curto, talvez na mínima desse candle ou nesse outro candle aqui, um stop bem pequeno para a busca lá dos seus R$ 29, um risco-retorno bem bacana em Anima. Vejo com bons olhos aí esse papel, essa empresa. Lembrando que também pelo desenho, análise técnica que a gente nota esse rompimento desse triângulo, né? E então, um cenário bem legal em Anima. Vamos ver como o mercado aí interage na próxima semana. Próximo papel que eu coloquei aqui para vocês, aqui não só um papel, mas eu resolvi colocar alguns destaques, que é a força do setor de construção civil. E eu venho falando para vocês, para quem acompanha aqui há mais tempo, talvez há mais de 2 meses a gente vem conversando e falando sobre os papéis da construção civil, galera. Falei muito sobre vários desses papéis. Então aí quem acompanha, quem usa essas estratégias aí para poder tomar posições, provavelmente deve ter tido um bom retorno aí dentro desses papéis. E a gente, quando olha aqui, a gente nota Tenda fazendo 1, 2, 3 semanas de correção. Esse candle dessa semana já rompe a máxima histórica do papel, tá? Mas não consegue ir embora, então talvez uma oportunidade aí de compra em Tenda. A gente tem também Even
Even fazendo a mesma coisa, ou seja, 1, 2 semanas de correção, rompendo a máxima das semanas, também topo, deixa eu ver só se é topo histórico em Even. Não, Even não, a gente já tem uma próxima resistência só lá nos R$14. A gente tem também aqui EZTEC, belíssimo movimento em EZTEC, a gente falou muito desse papel nesse rompimento aqui embaixo, lá em junho, ou seja, de lá para cá, após esse rompimento, o papel andou nada mais, nada menos que cerca de 37%, bela alta em EZTEC. A gente tem também a DIR direcional fazendo o mesmo. Notem que todos os papéis aí fazendo 2 semanas de correção e ameaçando romper o topo prévio, né? E aí temos também a Trisul. E para mim, a Trisul é o papel mais bacana, o papel mais bonito desse setor. E aí vocês perguntam por quê? Sendo que todos eles, ao contrário do EZTEC, estão apresentando a mesma característica, que é o quê? 2 semanas de correção para uma tentativa do rompimento do topo. Porém, se a gente pega aqui em Trisul, a gente vai notar que esse é o papel mais forte que tem no mercado no segmento de construção civil atual. Aí vocês perguntam, por que isso, Fernando? Basta a gente olhar desde o começo do ano, lá em janeiro, de lá para cá, esse papel já evoluiu cerca de 106%. Se a gente pegar o movimento dos pares dele, ou seja, das empresas do segmento, a gente tem DIR, vamos ver aqui desde janeiro, DIR a gente tem um movimento aí de cerca de 55%. A gente tem EZTEC lá desde janeiro, movimento aí na casa de 59%. Even, cerca de 70%. Tenda, aí o movimento de 56%, ou seja, já na minha conclusão, e isso eu sempre olho muito, galera, é a força direcional que o papel tem, ou seja, qual a força dele em relação aos seus pares, ou seja, a gente já crava aqui que Trisul é o papel mais forte dentro do segmento de construção civil, ou seja, essa região, esse rompimento aqui sobre a zona dos R$ 8,53 com provável stop aqui nesse fundinho do 7,80 é um trade muito, muito bacana para, quiçá, aí conseguir colocar posições desse papel e buscar mais uma amplitude igual esse último rompimento aqui que nós tivemos aí cerca de 58%, ou seja, quem sabe buscar aí dentro desse rompimento aí do Trisul mais aí uns 50% de alta, 58%, que daria lá um alvo lá na zona dos R$13,70. Sim, R$13,70 seria um alvo para Trisul. Lógico que não vai ser para a próxima semana, mas aí para o prazo mais afastado. E tem tudo a ver com a situação, né, do país, com a queda de juros, com talvez a retomada do emprego, retomada da condição de renda da população. Isso tende a beneficiar muito o mercado de construção civil. Não é à toa que os papéis aí da construção vêm figurando como os mais fortes do mercado. Não é de hoje, já há alguns meses atrás. Legal? Então eu vejo com muito bons olhos esse movimento em Trisul. A gente tinha falado de Cyrela lá no começo. Vamos dar uma olhadinha em Cyrela? Deixa eu colocar aqui a lista dos ativos. Vou colocar Cyrela. Quero ver qual a força que Cyrela tem, que se vocês olharem, a Cyrela já rompeu, enquanto os outros papéis ainda não, né? Então, vamos tentar dar uma olhadinha aqui qual a força hoje de Cyrela no mercado, desde o começo do ano. Cyrela já apresenta uma alta aí de 60%, basicamente é bem parecido com seus outros pares. Então, é isso dentro do setor da construção civil, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, muita atenção nesse segmento na próxima semana. Um outro papel que me chama muita atenção para a próxima semana é a Cristal Pigmentos, ou seja, a CRPG5, por causa desse rompimento aqui, desse topo lá nos seus R$33. E quando a gente olha para trás, a gente vê que Cristal Pigmentos é um papel que desde esse fundinho aqui, lá em março de 2016, é um papel que já subiu nada mais nada menos que, galera, 2.700%, 2.700%. Ou seja, é um papel que eu não quero perder esse rompimento aqui. Porque, notem, aqui nós tivemos aqui lá no mês de abril
esse candle bem amplo, onde o papel chegou a cair cerca de 34%. Então, muita gente acabou vendendo e colocando lucro no bolso, acabou se assustando com esse movimento, mas a gente nota que esse movimento não foi capaz de mudar a tendência do papel, ou seja, após esse movimento, o papel veio a subir, fez um repique, voltou a cair e os vendedores não conseguiram sequer fechar um candle abaixo da média de 50, apenas esse daqui, e aí já houve um candle de alta aqui. Então, Cristal Pigmentos é um papel que demonstra muita força de compra, ou seja, os vendedores não conseguem colocar esse papel para baixo, não conseguem engatar uma tendência de queda dentro desse papel, ou seja, caso o papel venha aí na próxima semana a romper esse topo em R$33, a gente pode esperar um movimento forte dentro de Cristal, legal? O próximo papel aí da lista que eu coloquei para vocês é a Júlio Simões, outro papel também que eu tenho na minha carteira já há um bom tempo, papel aí com mais de 100% de alta essa semana e faz a sua segunda semana corretiva, mais um papel também para ficar muito atento com esse rompimento aqui desse topo, tá? Papel também em topo histórico, então, muita atenção, notem, a gente tem um conceito muito bacana que vale a pena falar para vocês. Prestem atenção nisso aqui, ó. O papel tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de alta. Olhem o tamanho dessa barra. Olhem o tamanho dessa barra. E olhem o tamanho das barrinhas que os vendedores conseguem impor a esse papel. Ou seja, o papel não tem força de venda. Até o momento, a gente não consegue ver os vendedores empurrando esse papel para baixo. Ou seja, caso o papel venha a romper lá o seu topo histórico, provavelmente a gente deve ter mais um ciclo de alta, mais uma perna de alta dentro de JSLG3. Mais um papel aí, o Banco Pan. Banco Pan, a gente havia já conversado na semana passada, o papel vai fazendo esse movimento aqui mais lateral, parecido até com esse movimento que a gente teve aqui, vai reduzindo a sua volatilidade. Aqui a gente já vai para quinta semana de corretiva, aqui nós tivemos acho que 12 semanas corretivas, parece espelhar esse fractal daqui para baixo. A gente tem o espelho desse fractal para cá, ou seja, mas nada invalida ficar atento ao rompimento desse retângulo em topo aí em Banco Pan. Aí nós temos também a Locamerica. Locamerica a gente já havia falado na semana passada, 2 semanas de correção, um candle bem bacana agora, um candle comprador que engolfa todo esse candle de baixa da semana retrasada, ou seja, mais um papel para ficar bem atento para esse rompimento na próxima semana. Notem a quantidade de papéis, galera, que nós temos apresentando rompimentos, apresentando fundos dentro da tendência de alta durante essa semana que passou. E aí, é um conceito, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O mercado brasileiro está num momento muito, muito forte, um momento de muita alta, ou seja, é muito fácil nesses períodos ganhar dinheiro no mercado. É muito simples ganhar dinheiro no mercado dentro desse período. Por quê? Porque todos os papéis sobem, a maior parte dos papéis sobem. Só que quando a gente olha muitos analistas, muitas pessoas por aí, a gente olha as pessoas falando de Cielo, a gente olha as pessoas falando de Braskem, BRKM 5. A gente nota as pessoas falando qual outro papel que estava? Gafisa, por exemplo. Esses dias atrás eu vi uma pessoa falando de Gafisa. Então, assim, galera, vocês podem até apostar nesses papéis em tendência de queda, porém, existe um conceito em finanças chamado de custo de oportunidade. Eu vou tentar explicar para vocês rapidamente o que significa isso. Quando a gente aloca o nosso capital em um ativo de risco, em uma ação, ou seja, a gente tende a esperar que esse ativo tenha um desempenho melhor que a renda fixa, que o CDI, ou seja, o custo de oportunidade daquele papel tem que ser maior do que a renda fixa. E aí o que eu vejo as pessoas fazendo aqui? As pessoas compram o papel lá no fundo e elas ficam amargando com o papel por 1, 2, 3 anos. Aí quando o papel sobe, ela fala, tá vendo? Olha lá, eu disse que ia subir. Só que nesse tempo ela perdeu altas de 100%, 200%, 300% em outros ativos. Ou seja, o custo de oportunidade desse papel foi horrível. É como a mesma analogia de uma pessoa que tem um imóvel para vender por 500 mil
e essa pessoa coloca o imóvel dela para vender por 500 mil e ninguém compra, e ela fica 4 anos com esse imóvel parado sem vender, pelos mesmos 500 mil. E aí depois ela consegue vender e ela vem chegar lá, eu falei que eu ia vender, olha como eu consegui vender pelos 500 mil. Só que, cara, ela perdeu 4 anos de rentabilidade em outros ativos. Se ela colocar a inflação e colocar o CDI, ela provavelmente deve ter perdido aí uns 40, 50% de rentabilidade. Ou seja, no custo do dinheiro no tempo, os 500 mil que ela exigia 4 anos atrás não são os mesmos 500 mil de agora. Ela perdeu dinheiro nesse período. E a mesma coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês estão com ativos que estão em tendência de baixa nesse momento do mercado, ou seja, um momento que o mercado mostra aí pra gente a maior parte das ações subindo muito, ficar com ativos em tendência de queda é praticamente tão ruim como não ter nada. Ou seja, o custo de oportunidade é muito alto, porque vocês acabam perdendo movimentos como de Trisul, movimentos como de Júlio Simões, movimentos aí como o de Zetec, enfim, tentando adivinhar fundos em papéis em tendência de baixa, como Cielo, como Braskem. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. Busquem papéis em tendência de alta. Busquem papéis como esse daqui. Simples, simples assim. Que a tendência é que o seu custo de oportunidade seja recompensado. Por quê? Em um mercado em tendência de alta, a Exetec sobe. Se o mercado cair, a Exetec corrige. Mas o que vocês acham que vai acontecer se amanhã ou depois o Ibovespa cair 3, 4%? O que vocês acham que vai acontecer com as ações, por exemplo, da Cielo? Vocês acham que com o mercado caindo, a Cielo vai voltar lá para os seus R$16? Ou a chance é que ela perca esse fundo aqui e volte lá para os seus R$4? Qual a maior probabilidade disso acontecer dentro de um papel com essa tendência de baixa? Ou seja, a gente deve ser muito seletivo quando a gente escolhe os papéis que a gente vai ter em carteira no mercado de ações. E não comprar, porque é bons fundamentos e a empresa já caiu muito e ela vai subir. Cara, a ação pode demorar. Eu lembrei de mais uma empresa aqui que as pessoas gostam de fundamento e falam muito, que é a MDia. Uma empresa com excelentes fundamentos, uma empresa muito sólida. Mas olhem a tendência desse papel. Olhem a tendência de baixa dentro desse papel. Pode até ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a empresa vá lá para os seus R$59, sei lá. Mas olha o tempo que esse papel está em tendência de queda. Ou seja, quem comprou lá no começo do ano, e a gente coloca aqui, ó, desde janeiro, olhem o tanto de dinheiro que essa pessoa perdeu. Ou seja, a pessoa não só perdeu aí 10% de queda até o momento, mas como ela deixou de ganhar em outros ativos com uma sólida tendência. Ou seja, a gente deve ser muito seletivo dentro das ações que a gente tem em carteira, principalmente num mercado com uma sólida tendência de alta, como o atual. E aí, mostrando até alguns outros papéis aqui que me chamaram a atenção essa semana, com uma força um pouco menor, mas aí que chamam muita atenção pelo mesmo desenho, ou seja, a gente vê TOTVS também, outro papel excelente, uma empresa excelente, com uma sólida tendência de alta, fazendo 1, 2, 3 semanas de correção, rompe o seu topo passado na semana passada e deixa esse candle de dúvida. Ou seja, mais uma oportunidade para quem gostaria de colocar posições aqui em TOTVS. O mercado não avança aí, deixando mais uma oportunidade para a próxima semana. Temos aí também a Alpargatas, né? Depois de uma puxada aí desse ano de mais de 53%, o papel recua aí por algumas semanas, deixando a possibilidade talvez do rompimento nas próximas semanas. Mais um papel ainda que eu ainda continuo acreditando muito em esperando esse fim desse período corretivo aqui, depois do papel subir aí por tantas semanas, a gente nota a 4ª semana de queda, ou seja, o papel sentiu essa região aqui, corrige, e aí a gente deve esperar agora esse rompimento em Qualicorp. Outro papel aí do setor de energia que pouca gente fala, que é a Ômega, aí o papel em uma sólida tendência, já rompeu semana passada, já foi embora, sinais de compra agora já se foram, né? A gente tem também a Tegma também rompendo, mais um papel em topo histórico, acabando de romper topo histórico, olha aqui, o papel rompendo agora o seu topo histórico, com esse sinal, aí eu vejo também uma boa possibilidade em Tegma, vejo também
uma boa possibilidade em Natura. Natura, engraçado que Natura, o quanto de gente, o quanto de pessoas que eu vi falando algumas semanas que era venda em Natura, que o papel já tinha subido muito, que subiu muito essa semana, que os fundamentos não são tão bons, que a empresa é endividada. E olhem o movimento que Natura faz essa semana. Papel aí subindo cerca de 10%, rompendo o seu topo também, seu topo histórico. Tendência sólida de alta em Natura. Lojas Renner também, aí Lojas Renner também em topo histórico, mais um papel em topo histórico. Enfim, olhem o tanto de oportunidades que o mercado vem deixando dentro desse ano aqui. É muito difícil perder dinheiro esse ano no mercado. Se a pessoa tem um foco em selecionar boas empresas, eu digo boas empresas em tendência de alta, se a pessoa tem paciência de esperar o mercado evoluir, controlando o seu risco, controlando o seu stop, é muito difícil esse ano a pessoa ter perdido dinheiro no mercado de ações. Mais um papel aqui, a Erig. Erig, eu até fiz um conteúdo especial lá no Instagram essa semana comentando um pouquinho, e aqui vale até a pena chamar a atenção, não só nesse rompimento de Erig no semanal, mas se a gente olhar deixa eu ver se eu consigo pegar o anual, acho que não vai ter acho que não tem no 360, não tem, né? Infelizmente aqui no TradeView não tem, mas se a gente pegar aqui, a gente tem Erig testando o seu topo histórico, ou seja, um movimento bem interessante em Erig, onde o mercado também precificou muito mal, né? Ou seja, o mercado veio criticar muito o balanço que a Erig apresentou nessa semana, e aí os compradores respondem aí com um movimento de alta de cerca de, se eu não me engano, 15%. Foi isso? 15%, 16% de alta em Erig. 16% de alta em Erig. Eletrobras, mais um papel aí, Eletrobras rompendo o topo histórico, colocando no preço toda essa questão da privatização da empresa. Enfim, Rail corrigindo 2 semanas, longuíssima tendência de alta em Rail. Olhem esse movimento, pessoal. Olhem esse movimento em Rail. Olhem esse movimento. Olhem esse possível rompimento aqui de topo em Rail. Rail com a sua simetria só lá nos R$30, papel agora nos R$23. E aqui eu trouxe 2 papéis também. Eram tantos papéis com rompimento de topo essa semana que eu resolvi até trazer 2 papéis um pouco diferentes aí para vocês. Que é a Prio. E Prio é um papel que eu gosto muito, pois papel com uma imensa força na sua tendência. Se a gente pegar desde janeiro para cá, papel que subiu nada mais nada menos que 76%. E aí a gente havia comentado de uma maneira mais exótica de se operar esse papel, que era o quê? Essa linha de resistência inclinada aqui sendo rompida, e foi nessa semana. Ou seja, eu havia comentado sobre Prio na tomada de posição aqui, e a gente nota aí que o mercado por 2 semanas corrigiu e vem a testar de novo essa linha de resistência agora como um suporte, né? Então não seria de todo estranho imaginar na próxima semana Prio fazer isso daqui e continuar a sua busca lá pelo seu topo nos R$ 21,62. Outro papel que a gente falou muito aqui foi a Lojas Americanas, Lame 4, que a gente havia falado desse retângulo, imenso retângulo de Lojas Americanas, desde lá de setembro de 2016, o papel totalmente de lado, né? E aí a gente havia falado lá nesse candle aqui no 13 de maio, desse teste de novo desse ponto, que seria uma possível compra para a busca lá dos 20,74. E aí você deve estar olhando agora e falar, pô, Fernando, falar é fácil, né? Mas voltem um vídeo lá nessa semana aqui de maio, vocês vão ver que a gente comentou muito sobre Lame. E aí, quem conseguiu comprar aqui e ser sangue frio, né? Ou seja, segurar o papel por todo esse tempo, já está com aí no bolso praticamente 25% de alta. 25% de alta. Ou seja, não é só seguindo tendências que a gente consegue ser efetivo no mercado, mas lembrando que qualquer premissa que vocês forem usar, vocês têm que ter um plano, vocês têm que seguir a estratégia de vocês. Seja rompimento de topo, seja seguir tendência, seja operar lateralizações, mas vocês têm que seguir o plano. Não adianta fazer, essa semana eu vou operar tendência, na próxima semana você opera retângulo, na próxima semana você opera distanciamento da média, na próxima semana você opera retrações de Fibonacci, enfim. Você precisa ter um plano sólido e seguir o seu plano. Faça chuva, faça sol. Eu acho que eram esses papéis que eu tinha visto aqui no mercado.
Hoje ficou meio extensa, né, a minha análise, mas essa semana foi uma semana com muitos destaques. Acho que é até difícil para quem aí pretende tomar posições na próxima semana escolher algum desses papéis, mas para resumir tudo, eu ficaria com Trisul, são as minhas preferidas, Júlio Simões, minha preferida também. Ficaria muito atento a esse possível rompimento em 1000. Ficaria muito atento também a TOTUS e a Raio. Esses seriam os meus papéis. Sobre todos esses que eu falei, talvez os que mais me chamam a atenção para a próxima semana. Legal, galera? Então, agora eu vou começar a falar de alguns papéis que vocês pediram lá no meu Instagram. E aqui eu vou começar também, tivemos muitos papéis, então eu tive que dar uma selecionada aí. Mas eu vou começar falando com um que foi aí bem popular, que a galera ainda comenta muito, que é a Oi, tá? A Oi, nessa semana aqui, onde a galera comentou muito, fez esse candle totalmente doido, né? Onde o papel subiu, em uma semana o papel subiu cerca de 11, 12% e devolveu tudo. E aí o papel ainda continua dentro da sua tendência de baixa, porém, continua aqui. Notem que aqui é interessante em Oi, o quê? O papel está no meio entre a sua média de 50 e a média de 20. Ou seja, há uma briga aqui no prazo mais curto para uma possível tendência de alta e no prazo mais longo para a tendência de baixa. E a gente consegue ver muito bem isso aqui no prazo diário, ou seja, se a gente colocar a Oi no prazo diário, a gente nota que o papel vai desenhando uma tendencinha aí de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, porém essa tendência vai na contramão da tendência de longo prazo do papel, que é uma tendência de baixa. Ficaria mais confortável com esse papel, caso ele venha apresentar algum candle amplo aqui rompendo a média, fazendo um descanso aqui para um futuro rompimento. Isso seria o cenário mais tranquilo de ser operado aí em Oi, na minha visão. A gente tem também Sickia, né? A Sickia também é um papel que subiu muito esse ano, deixando aí um teste para quem estava com as posições a um longo prazo, ou seja, muita gente deve ter se assustado com esse candle aqui e vendido. O papel essa semana marca um fundinho aqui, marca um fundinho. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver onde que esse papel fez fundo. Deixa eu traçar uma retraçãozinha aqui. Deixa eu só configurar aqui, que aquela retração tá numa cor que não dá para ver praticamente nada, né? Deixa eu colocar aqui numa branca. Usar uma cor branca. Aí. Notem aqui que a gente tem, dentro da retração, papel sentindo a retração de 0,618. Deixa um candlezinho aí, não é um candle totalmente comprador, né? É um candle vermelho ainda, mas não seria de todo errado uma tomada de posição, pensando na retomada da média em si, que lembrando que aí seria uma posição mais agressiva, né? Uma posição mais arriscada dentro do meu modo de entender em si, que é mais um papel em uma longa tendência alta, então a probabilidade, se caso venha a romper essa máxima desse candle aqui, é voltar lá para o seu topo nos R$ 60,89. Banco Inter, eita o Banco Inter, eita o Banco Inter. O que falar dessa ação, hein, galera? O que falar dessa ação? Papel que deixa durante essa semana aqui nada mais, nada menos que 25% de alta. 25% de alta dentro desse papel, ou seja, depois de deixar 1, 2, 3 candles aí com amplitude bem alta, uma bela volatilidade dentro desse papel, o papel dessa semana consolida a tendência de alta, marcando de novo topo histórico nos seus 16,43 e indo embora mais uma vez. Ou seja, longa tendência de alta em Banco Inter. Papel é mais falado talvez das redes sociais, da internet, né? Porém, papel a gente nota dentro de uma longa tendência de alta. Quem está com posições aí tem que segurar firme, tem que ter um plano para sair. Não tenho nenhuma pressa de vender minhas posições em Banco Inter. Vejo o papel em uma sólida tendência de alta. Uma sólida tendência de alta. O mesmo conceito que a gente usou discutindo outros papéis. A gente nota que a força de venda tem condições de empurrar por 1, 2, 3 semanas e o papel vai embora. 1, 2, 3 semanas e o papel vai embora. 1, 2, 3, 4 semanas, o papel sobe, retorna de novo e vai embora. Uma semana e o papel vai embora. Ou seja, papel forte, muito forte, muito forte. Não é pouca coisa o papel se mover 25% dentro de uma semana. Não é pouca coisa, tá?
Fleury a gente já havia comentado também semana passada. Fleury, eu vejo Fleury como um papel aqui com a mini lateralização. Após conseguir se livrar das médias de 20 e 50, a gente já tem a média de 20 apontada para cima, a média de 50 querendo virar para cima. Caso essa consolidação seja rompida para cima, eu vejo Fleury buscando a sua próxima zona de resistência só lá nos R$ 28,00. Isso dá para o papel aí um range de 20% para um stop aí na casa de quantos? Na casa de 5%. Uma bela relação de risco-retorno em Fleury, papel que vem demonstrando aí a mudança da tendência. O papel ficou muito tempo aqui caindo, né? O papel ficou aqui dentro desse longo período que vem lá desde setembro de 2017 em uma tendência de baixa. Começa agora a demonstrar força para se livrar dessa tendência de baixa e construir uma tendência de alta agora de prazo mais afastado. Os bancos, né, o Itaú, a galera pediu a Itaú. Itaú deixa um sinal muito, muito forte de venda essa semana. Só arrumar minha cadeira aqui. Aí, Itaú deixa um sinal bem desconfortável para quem está comprado em Itaú. Porque a gente tem aqui em Itaúsa, né, o rompimento do topo. Foi um rompimento falso, ou seja, o mercado não consegue ficar acima desse rompimento. É o mesmo rompimento que eu chamei a atenção de vocês lá na questão do S&P, ou seja, o mercado não consegue ficar acima desse rompimento. E notem, a velocidade e a força desse candle durante a semana, pegando os stops de todo mundo que acabou apostando nesse rompimento em Itaú. Um estudo interessante que eu até vou construir lá no Instagram é o quê? Notem como, se a gente pegar Banco do Brasil, BBAS3, a gente tem Banco do Brasil aí, se a gente pegar desde lá de janeiro, a gente tem, colocando aqui na prática a questão da força da tendência, a gente tem desde janeiro Banco do Brasil, aí numa alta de 5%, a gente tem Sambi, que é o Santander, desde janeiro, cadê janeiro? Aqui. Se a gente pegar desde janeiro em Santander, a gente tem o papel no 0 a 0. Se a gente pegar BBDC 4, Bradesco, a gente tem desde janeiro o papel também aqui com alta de 7%. E agora vamos pegar os outros pares, que são os bancos aí com a proposta mais digital. A gente já viu o BID. Se a gente pegar BTG, BPAC 11. Ó, belo movimento também BTG. Não coloquei na lista, mas olhem isso. Belo movimento BTG, belo rompimento. Olhem a tendência também de BTG Pactual. Se a gente pegar aqui BTG Pactual desde janeiro, vamos pegar aqui, achar janeiro aqui. Aqui. Então, ó, desde janeiro a gente tem aí uma tendência de alta de 160% em BTG Pactual. A gente pegar Banco Pan, a gente tem uma tendência aí de alta em Banco Pan de 400% de alta. E a gente tem em Banco Inter uma tendência aí de 182% de alta. Ou seja, o mercado vem precificando muito mal os bancos tradicionais e colocando muito mais força. Isso quer dizer o quê? Força de tendência simplesmente quer dizer dinheiro. Muito dinheiro, muita força de compra nos bancos com a proposta mais digital, enquanto os bancos tradicionais, que são os bancos aí de velha guarda, né? O mercado vem precificando muito mal, ou seja, tem bancos aí com valorização perto de zero no ano, uma valorização quase negativo, ou seja, a gente nota aí uma força de venda muito forte nos bancos tradicionais e uma força de compra muito grande nos bancos digitais, precificando todo esse movimento aí digital que vem acontecendo dentro desse cenário. Um cenário bem interessante, eu vou criar um conteúdo específico sobre isso essa semana, só para falar dessa questão dos bancos, legal, galera? Mais um papel pedido então, voltando lá só para Itaú, só para concluir. Então a gente tem aqui esse candle vendedor Itaú que denota esse rompimento desse fundo, esse rompimento de topo falso. E aí provavelmente a gente pode ter Itaúsa indo buscar lá os R$ 11,08, que é o próximo suporte.
talvez um suportezinho aqui em 11,91. Vamos ver como o papel se interage agora com a média de 20 e com esse suporte aí dos R$ 11,91 em Itaú, mas esse candle coloca uma tendência indefinida dentro do papel agora no curto prazo. Temos a ENAT 3, papel em tendência indefinida, com o topo aqui. A gente não tem, deixa eu colocar aqui uma zona, a gente tem esse topo aqui dos R$15. O papel tocou lá por 2 vezes, corrige, tenta buscar forças para poder romper ali em cima. O papel, o fato é que o papel vem aqui numa longa tendência de alta, corrigiu muito, né? O papel teve um drawdown aqui de cerca de quantos por cento? A gente nota aí um drawdown de 47%. E aí não vejo nada a ser feito nesse momento em ENAT 3, tá? Aguardaria talvez o possível rompimento dessa região aqui. E aí o próximo topo seria nos seus R$19 em ENAT. LogN testando também a paciência e sangue frio aí dos comprados dentro dessa empresa. Após esse rompimento, o papel subiu muito. E aí, a beleza das assimetrias, da simetria, né? A gente falou que aqui essa era a possível região que LogN ia buscar. E o papel simplesmente foi lá, deixa 2 semanas de queda. E aí corrige. Fato é que eu vejo aí com bons olhos essa correção em LogN. E talvez o possível rompimento nas próximas semanas dessa região aqui seria um belo sinal de volta para a tendência em LogN, talvez aí para a busca da assimetria, né, mais afastada, que só está lá nos seus R$49, ou seja, para quem está de fora de LogN, eu marcaria esse papel e ficaria muito, muito, muito atento para um possível rompimento dessa região aqui nas próximas semanas. Ainda vejo com muito bons olhos LogN, é um papel que eu tenho em carteira também, e não, por enquanto, não há nada que me faça vender esse papel. CESP, vocês pediram CESP. CESP, o papel em longuíssima tendência de alta, como várias elétricas, tentando romper mais uma vez o seu topo histórico. Outro papel aí da lista de topos históricos a serem rompidos, né? 2 semanas de queda, candle de volta para a tendência, aí faria todo sentido uma tomada de posição nesse rompimento com o stop aqui na mínima em CESP. BBSE, Brasil Seguridades, BBSE também longa tendência de alta, 2, 3, 4 semanas de correção. Esse candle viola a mínima dos últimos 3 candles, então faria todo sentido um candle aqui de compra nessa faixa aqui, mas no momento também não vejo nada a ser feito. No meu modo de entender, esperaria o rompimento dessa região dos R$ 34,62 em BBSE3. Braskem, finalmente, depois de tantos papéis em alta, um papel em tendência de baixa. Braskem, aí muitos fundos, muita gente falando muito desse papel, comprando, né, nesse momento aqui de queda. Não vejo nada a ser feito, a não ser, eu vejo venda nesse papel, só não me anima muito uma venda por causa desse suporte aqui nos 30,82, ou seja, a gente não tem um risco-retorno muito grande nesse papel, mas faz todo sentido imaginar o papel indo buscar essa região, ou pelo menos aqui testar essa regiãozinha aqui que era dos R$ 32,24. Via Varejo, que bela alta, que porrada de Via Varejo esse ano, hein, galera? Que porrada. A gente tinha comentado de Via Varejo aqui, e desde esse rompimentozinho aqui, o papel subiu nada mais, nada menos que quantos por cento? Vamos ver aqui. Opa. O papel subiu aí de lá até aqui 69%. O fato é que Via Varejo é um dos papéis mais fortes do mercado no momento. Porém, eu não vejo compra nesse momento, porque o papel sobe a 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e também por esse motivo aqui, ó. Se a gente afasta o gráfico, a gente nota que aqui na região dos R$ 8,93 é topo histórico do papel, ou seja, a gente está quase lá. Então eu aguardaria o papel subir aí por mais 1, 2 semanas e corrigir aqui nessa região, para aí sim romper, e depois dessa porrada toda em Via Varejo, caso ele rompa aqui, é um mega de um sinal de continuidade da tendência em Via Varejo. Não perderia esse sinal aí
por nada em Via Varejo. É um papel muito, muito forte, muito forte. E Magazine Luiza, por falar em força, né? A gente volta mais uma vez a falar de Magazine Luiza. Também que porrada durante essa semana, mais de 10% de valorização em uma semana, mais após 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta, nada a ser feito nesse momento em Magazine Luiza. Só apreciar, né, para quem está de fora e para quem está dentro, comemorar os lucros, né? Não vejo nada a ser feito. Bastamos aguardar agora uma correção para uma possível entrada. Se a gente volta para o passado, a gente nota que dentro desse fractal nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas de alta, ou seja, a gente está indo agora para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tirando esse candlezinho vermelho aqui, a gente ainda teria talvez aí mais 3 semanas para replicar esse fractal aqui para cá. Então não há nada a ser feito em Magazine Luiza, papel mais forte da bolsa, bela tendência. Para quem está dentro, não teria pressa alguma em vender, esse papel. E para quem está de fora, no momento, nada a ser feito. O último ponto de compra, a gente falou também aqui muito, foi esse rompimento aqui lá na zona dos R$200. De lá para cá, quem conseguiu tomar posições, simplesmente aí está com um lucro de cerca de 41% na posição. Vale, vamos para Vale agora. Vamos ver se o gráfico abre. Então, Vale, papel que eu havia comentado com vocês aí também, muita gente falando muito bem de Vale pelos fundamentos, porém, se a gente analisa a tendência do papel, a Vale é um papel em tendência, ao meu ver, indefinida, ou seja, a gente tem topos e fundos, topos ascendentes, fundos descendentes, enfim, um papel meio bagunçado aqui, depois do acidente lá de Brumadinho, o papel ficou meio estranho, mas faz sentido talvez a gente colocar essa região aqui como um mini retângulo, e talvez imaginar que o papel esteja operando dentro desse retângulozinho aí. Porém, se o papel perder essa faixa, o próximo fundo só lá na zona dos R$41. No momento eu não vejo nada a ser feito em Vale, papel mega embolado aí no prazo semanal. CCRO, mas o papel é que vocês pediram, a CCRO vem testar essa região aqui de topo. Depois de subir aí por 2 semanas. E aí, caso rompa, a gente tem a busca do topo aqui só lá nos seus R$18,52. Porém, não vejo, naquele conceito de força relativa, não vejo o papel tão forte assim no momento atual. A próxima resistência já está acima, então não vejo nada a ser feito. Para quem está dentro do papel, vale a pena conduzir e tentar buscar esse alvo aqui nos seus R$18,63. E aí, por último, um fundo imobiliário, o FPOR11, que aí numa longa tendência de queda, na verdade esse fundo desde que abriu nunca teve uma tendência de alta, né? Vai aí fazendo mais um zigue-zague descendente na zona dos R$2,69, provavelmente para buscar lá o fundo que está aqui nos bizarros R$1,21. Então a gente tem aí um alvo dentro dessa perna de queda aqui dentro desse fundo de 27%. Nada a ser feito, fundo aí com baixo valor nominal. Não gosto de fundos imobiliários. Então, é uma somatória aí para nem sequer aproximar desse tipo de papel. Então, eu acho que é isso, galera. Então, ficamos por aqui. Aí uma longa análise, vários papéis analisados durante a semana. Muitos sinais de alta, o que acaba colocando meio em xeque esse movimento do mercado americano, essa alta do dólar. Então, alguém está mentindo nessa história, seja os papéis, ou talvez o nosso índice, ou o dólar. Vamos ver na próxima semana quem é que está mentindo, porque com a quantidade de papéis que estão demonstrando tendência de alta, não seria de todo mal imaginar o Ibovespa voltando para a tendência de alta na próxima semana. Porém, com o mercado americano fazendo aquele movimento que a gente colocou lá no começo do vídeo, o dólar também fazendo esse movimento aí amplo, seria se imaginar talvez o Ibovespa caindo por mais algumas semanas. Porém, muitos papéis demonstrando sinal de compra, então é um sinal meio dúbio aí no mercado para a próxima semana, e a gente só vai notar quem está com a razão na próxima semana com a negociação. Isso é o mais maravilhoso do mercado, é simplesmente ter a certeza que a gente não sabe a direção dos preços. Isso não importa, a gente não precisa saber para ganhar dinheiro,
para ser bem sucedido dentro do mercado de ações. Tá legal, galera? Então, mais uma vez, se esse vídeo fez sentido para vocês, se esse vídeo agregou valor para vocês, eu peço que deixe o like, siga aqui o nosso canal e na próxima semana a gente volta com mais um vídeo de fechamento de mercado para vocês. Um forte abraço e até a semana que vem!